Desculpa aí os minutos aí, eu tive que pedir auxílio aos universitários. Universitários. Ele não queria entrar lá no Facebook, né? Agora já estamos ao vivo lá, né? Sejam todos Legal. bem-vindos. Então aí a oficina vai ser coordenada aí pelo Joaquim e pelo Michel, né? Tudo bem, Michel? Seja bem-vindo aí à nossa atividade, nossa URI aí. Então vai lá com você, Joaquim, tá? Se precisar de alguma coisa, estamos aí nas ordens, tá? Ok. Eu não estou conseguindo ativar ativou agora. Então, bom dia a todos. Queremos agradecer a presença de todos. Estamos vendo aí que temos com 31 pessoas. Vimos pela nossa inscrição, que temos pessoal de fora de Joinville, de Lages, enfim, não sei se estamos aqui já, mas temos pessoal de outras cidades, que é muito bom esse entrelaçamento entre todos nós. Então, nós, primeiramente, queremos fazer a nossa prece de abertura, convidando a todos para levar nossos pensamentos a Deus, ao Pai Maior, agradecendo pela oportunidade e pedindo ajuda espiritual para que todos possamos nos confraternizar, mesmo distante fisicamente, porém estamos próximos por sentimentos, por ideal, no coração. Obrigado, Senhor. Possamos estar juntos cada vez mais. Que assim seja. Então, como dizíamos, estamos iniciando a nossa oficina, que tem como tema Convivendo para Amar e Servir pós-pandemia, que vai nos trazer reflexões e uma avaliação, na verdade, como estamos realizando atividades assistenciais nesse momento de pandemia e imaginar, tentar fazer um planejamento de como retornaremos após esse momento que estamos passando. Vamos ter um período de 45 minutos, em torno de 50 no máximo, então o tempo é limitado, provavelmente nem todos vão poder falar, então pedimos desculpas em função disso, mas a ideia é dar preferência àquelas casas que têm alguma atividade assistencial, que estão desenvolvendo, que coloquem para nós como está acontecendo essa atividade. Mesmo que não podendo outras casas participar, falar, mas vamos estar participando conosco, ao mesmo tempo. Então, nós vamos ter um momento que eu vou fazer uma abertura, passar os objetivos dessa nossa oficina, rapidamente. Em seguida, a gente vai passar a palavra às casas, as casas que tiverem atividades, quiserem falar, expor para nós como está acontecendo a atividade, como estão vendo um futuro após essa situação. Em seguida, o Michel, nosso vice-presidente da Assistência e Promoção Social e Espírita da FEC, vai estar passando algumas informações para nós a respeito dessa situação, de como está, como deve ocorrer, informações relativas à Federação Espírita Catarinense para todos nós. E depois a gente vai efetuar o encerramento, que já está já próximo das 10h45. Ok? Então, como a gente falou, nós estamos num período difícil, de pandemia. Então, o objetivo principal dessa nossa oficina é a gente avaliar como a gente está acontecendo, como está acontecendo a atividade assistencial nesse momento nas casas, pois fomos pegos de surpresa por uma situação inusitada, onde fomos obrigados a parar as atividades, porém, as necessidades não pararam, continuaram. Então, muitas casas, por um período, pararam e depois retornaram, até porque a legislação deu alguma flexibilidade, para continuar nas atividades, mesmo com algumas restrições. Então, como está acontecendo? As casas que estão realizando alguma atividade, a gente gostaria que coloquem para nós como está realizando essa atividade, que forma está acontecendo, e um outro momento também que as casas nos coloquem como imaginam retornar após essa situação. Porque a gente parou, fomos obrigados a parar de uma forma abrupta, rápida, as atividades. Não podemos pensar, planejar, porém o retorno a gente pode planejar. Então, eu acho que é uma obrigação nossa já ir pensando como vamos retornar, após a situação. Pode acontecer daqui a algumas semanas, alguns meses, não sabemos. O que sabemos é que o normal, como era antes, não vai acontecer mais. Ou seja, virá provavelmente um novo normal, como estão chamando. E como a gente imagina esse novo normal?
cada casa tem a sua situação, a sua particularidade, né? E como nós vamos retornar com essas restrições que está acontecendo, né, neste momento. Sabemos que pode mudar, mas deverá continuar com alguma restrição. Então, a gente solicita, né, que cada casa analise a sua situação para ver como iremos retornar após essa situação, atendendo às necessidades da legislação, dos decretos que estamos recebendo, né, do governo federal e dos governos municipais. No momento, por exemplo, nós temos no governo um decreto estadual que traz algumas restrições e alguns municipais. Por exemplo, vamos citar só algumas situações aqui. As pessoas do grupo de risco não podem, né, participar de atividades. Joinville, por exemplo, restringiu mais ainda essa situação, que são pessoas com algum tipo de comorbidade, diabetes, problema cardíaco, alguma doença respiratória, por exemplo, pessoas com idade superior a 60 anos, mulheres grávidas, crianças. Daí fica a questão, né? Uma grande parte dos tarefeiros da assistência social, assim como os frequentadores, estão, né, nesse grupo, ou seja, acima de 60 anos. Então, como a gente retornar? A questão da higienização, manter todo o ambiente higienizado, disponibilizar álcool gel, enfim, que as pessoas façam essa higienização ao entrar e ao sair do ambiente, né? O uso de máscara, evitar compartilhar equipamentos, enfim, na casa espírita. É que as determinações exigem isso no momento. Assim como a questão do distanciamento social, que hoje, né, está solicitando o mínimo de 1 metro, 1,5 metro de distanciamento entre as pessoas. Então, como a gente disponibilizar as tarefas na casa espírita, mantendo essas restrições? Essa é a avaliação que a gente precisa fazer a todo momento para que a gente possa realmente fazer o trabalho assistencial seguindo essas recomendações. Pois nós aprendemos com o Espiritismo que precisamos seguir as leis, né? Não tem outro jeito. Assim como a questão da rastreabilidade, que é a legislação, né, diz que a gente precisa, né, orientar as pessoas para que sentem em local sempre o mesmo, de preferência, para que a gente possa rastrear quando acontecer alguma situação. Então, daí fica naquela questão, aquela pergunta, como a gente retornar seguindo todas essas recomendações? Então, esse é apenas algumas colocações para a gente refletir na questão assistencial e como a gente pode, de fato, retornar de forma segura, atendendo aos necessitados, das necessidades várias que aconteceram nesses últimos tempos, diferentes do que acontecia anteriormente, atendendo às necessidades. Ok? Então, agora a gente gostaria de abrir para as casas que têm atividade assistencial, principalmente, que gostariam de colocar para nós como está acontecendo, né, a sua assistência nesse momento. Michel, gostaria de colocar alguma coisa nesse momento, Michel? Um bom dia a todos os companheiros de Joinville. É muito legal estar com vocês mesmo virtualmente. E a gente vai tratar mais no final aqui da nossa conversa, né, sobre algumas diretrizes gerais. Então, nesse momento, seria bem importante a gente ouvir como as casas estão trabalhando, como está sendo desempenhado esse trabalho, para que a gente possa, em conjunto, aí, estabelecer essas diretrizes para que nós possamos, de maneira bem tranquila e serena e com segurança sanitária, né, voltar às atividades normais. Ok. Nós temos aqui a Dúnia, que representa o Centro Espírita Paz do Senhor, certo? A irmã pode passar para nós, pode colocar para nós como está acontecendo a assistência no Centro Espírita Paz do Senhor, aqui em Joinville? Bom dia a todos, então. Estamos trabalhando com um grupo reduzido, né? Ficamos logo após ali o início do isolamento, umas 2 semanas parados, até decidir o que faríamos, e começamos a trabalhar com um grupo bem reduzido,
no recebimento de alimentos, material de higiene e material de geral, né? Os alimentos e material de higiene e de limpeza. Nós recebemos, a gente trabalha com as portas, o portão encostado, a porta meio aberta, recebemos esses alimentos, higienizamos todos eles, temos álcool em gel lá para quem chegue, higienizamos todos e após os alimentos estarem todos higienizados, então a gente faz a distribuição para as famílias que estão precisando. Roupas recebemos um pouco, porque daí tem a questão da higiene, então nós estamos cuidando um pouquinho para não, né, até uma questão do espaço. E já atendemos, então, até o momento, mais ou menos umas 60 famílias, sendo algumas das que são já, né, frequentadoras ou que já estavam conosco e outras que foram indicadas. Então, as pessoas nos indicam, às vezes, né, tal família está necessitando, a gente faz um cadastro né, consegue encaminhar para lá. Também encaminhamos alguns alimentos para os outros centros que nos solicitaram ou que estão fazendo atividades que precisam de alimento. Então, está uma situação interessante, assim, graças a Deus estamos recebendo um bom volume de alimentos, né? Estamos conseguindo contemplar várias famílias aí. Também algumas voluntárias confeccionaram das suas casas daí as máscaras e a gente também distribui para as pessoas que necessitam de máscaras. Agora já diminuiu um pouquinho, mas no começo a gente estava distribuindo bem mais. Ok, Duna, seria isso então? É isso aí. Acredito que sim. Vocês têm mais alguma dúvida? Muito bem. Se tiver alguma questão, depois eu retorno. Temos também aqui o nosso irmão Vicente, que representa a Sociedade Espírita de Joinville. Bom dia, Vicente. Bom, amigo? Bom dia. Bom dia. Mas antes disso, a Elaine gostaria de falar, levantou a mão. Só um momentinho. Sim, eu gostaria de falar como está a parte de assistência social ali no Boa Nova. Vocês estão me ouvindo bem? Pois não, pode falar então. Então, nesse momento do isolamento social, o que a gente mudou da distribuição que era feita de cestas básicas e também atendimento a outras necessidades das famílias, né? Foi incluir pontos de coletas aí na região da cidade, em estabelecimentos que estejam abertos. E nesses pontos de coleta de alimentos, as pessoas que trazem 1 quilo de alimento, elas recebem uma máscara, né? Acaba que, às vezes, as pessoas trazem muitos quilos de alimentos e pegam 2, 3 máscaras, né? Também, essas mesmas máscaras que são feitas pelos voluntários, elas estão sendo colocadas à venda, né? Pelo valor de R$3. Que é mais ou menos o valor de 1 quilo de alimento, né? E esse valor também está sendo utilizado para a compra de alimentos e distribuídos aí para as famílias que entram em contato com a Casa Espírita. A gente percebeu que com isso houve um acréscimo, tá? Nas doações e na participação do pessoal nesse momento de isolamento social. Muito bem. Obrigado. Só mais uma coisinha. As entregas estão sendo realizadas por pessoas que não estão no grupo de risco, tá? Nas residências das pessoas, sem adentrar a elas. Isso é muito importante esse ponto aí. Muito bem, obrigado, Elaine. Então, passando a palavra ao nosso irmão Vicente, que vai trazer as colocações a respeito da Sociedade Espírita de Joinville, que fica aqui em Joinville. A Boa Nova, da qual a Elaine comentou, é de Jaraguá do Sul, né? Nossa cidade vizinha. Pois não, Vicente? Com relação à Sociedade Espírita de Joinville, a SEG, ela permanece fechada por determinação da diretoria até a próxima reunião, que será dia 6/7, mas ainda sendo mantida a questão da entrega e da doação de cestas básicas. Está sendo realizado campanha para arrecadação de alimentos. Essa campanha difundida entre as pessoas que frequentam a casa e também por outros meios, mas também com o auxílio do Mesa Brasil, que nós estamos tendo, e agora estudando uma possibilidade, através de outros meios, que essa semana estamos verificando, da Secretaria de Assistência Social e da CONAB,
também. Estamos sabendo que a Conab está possibilitando a remessa de alimentos para as famílias em vulnerabilidade social. Quer dizer, está havendo essa preocupação e também a casa permanece ela abre para recebimento dos alimentos 2 vezes por semana. E quem está lá sempre de plantão, né, é o Afonso, que está participando aqui conosco também. Verifiquei. E para a recepção desses alimentos. Ainda essa é a situação. Com relação aos moradores de rua, nós até ficamos tranquilos diante de tudo que eles estão recebendo hoje em termos de assistência, que até aumentou depois disso. Nós tínhamos lá, segunda-feira, que era o mais importante, era a roda de conversa, porém, com a impossibilidade de nós continuarmos fazendo, em razão do afluxo, né, e da colocação deles lá na sala, mas hoje eles estão recebendo café da manhã, almoço, janta, inclusive nos fins de semana, através de entidades. Uma entidade cristã que hoje faz esse trabalho noturno e fins de semana, da qual participam alguns irmãos que pertencem ao movimento espírita também. Estão colaborando ali no entorno do Centro Pop, que fica perto da rodoviária de Joinville. Ou seja, o acompanhamento está sendo feito. Né? De todas as formas, quando nós pudermos retornar, né? Porque o mais importante da nossa atividade não é essa parte só assistencial, é a roda de conversa, que é a maior assistência que nós podemos dar para essas pessoas. Muito bem, agradecemos ao Vicente pelas colocações. Temos aqui nosso irmão Rony, do Centro Espírito Divino Mestre, de Jaraguá do Sul, representando a casa, é isso, Rony? Gostaria de colocar também? Aí. Bom dia a todos. Bom dia. O meu é bem rapidinho. Na verdade, a gente já não tinha, mesmo antes da pandemia, não tinha essa parte de cesta básica, doação de alimentos, né? Alguma coisa que a gente fazia, não totalmente sistematizado, que era doação de roupas e o artesanato, essa parte nós suspendemos com toda a suspensão das atividades presenciais, né? Então, no mais é isso. Nós estamos com essa parte, tá totalmente parado, né? Nós só mantivemos as partes virtuais aí de estudo e mais de estudos, né? De estudos e estudos dirigidos, alguns de resenhas, né? Mas legal. Essa parte de assistência social realmente está parada. Ok? Muito bom. Obrigado, amigo, irmão. Valeu. Tá, temos a nossa irmã Sônia, de Itapuá. Bom dia, Sônia. Como está Itapuá? Bom dia, Joaquim. Bom dia. Bom dia, Joaquim. Tudo bem? Tudo bem. Além Itapuá do frio... também. Oi? Digo, além do frio, como está Itapuá? Isso, tá. Itapuá está fechado, desde que começou a pandemia. Nós já não tínhamos também essa entrega de cestas básicas. Quem faz aqui no nosso município é o CRAS. Então, a gente está parado só. A gente não começamos ainda com os estudos virtuais. Estamos no aguardo do pessoal aceitar esses convites. E estamos aí mandando mensagem, conversando. Eu passo todas as informações para eles via WhatsApp, para que eles possam participar também. Estamos mantendo esse contato virtual, mas ainda não iniciamos os estudos. Legal, Sônia. Muito bem, obrigado. De Barra Velha, a Lígia vai colocar as informações? A Rose não está presente? Não? Ô, Joaquim, eu vou deixar para a Rose. A Rose está aqui, ela já está ali preparada já. Então, Rose. Bom dia, Rose. Tem que ativar o som, galera. Aí. Oi, ativou? Sim, sim. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim.
Nós de Barra Velha, também nós não temos uma grande assistência social, né? Trabalhamos com entrega de cestas básicas e também com roupas, sapatos ou aquilo que a gente consegue arrecadar, né? Com a pandemia, praticamente cessou esse trabalho, né? O que nós estamos tentando fazer é individualmente fazer a arrecadação, daí o que a gente consegue levamos até o centro, né? Fazemos algumas cestas básicas, ou então se a gente ganhou um kit de cestas, né? Foram 15 cestas, e aí conseguimos fazer a distribuição também, mas sem aglomeração, né? Sem juntar o pessoal todo, como a gente costumava fazer, mas diminuiu bastante também essa nossa parte, né? E assistência social também na parte do artesanato, as coisas que a gente fazia para arrecadar algum dinheiro para as cestas básicas, também está parado, né? Então, por enquanto, muito pouco trabalho. Não conseguimos nos organizar ainda para isso. Legal, muito bem. A situação toda trouxe modificações, né, para todos nós. Muito bem, obrigado, pessoal de Barra Velha, a Rose, a Aleixa. Mais alguém de São Francisco? Tem alguém de São Francisco, do Caridade de Jesus, aí que poderia conversar conosco? Tinha um inscrito, mas não sei se... Acho que não, né? Tá, quem é aqui que não... de algum centro que não falou, poderia falar para nós? Que tem atividade especial, principalmente? Se alguém quiser falar, dê um toque, levanta a mão, que a gente vai... É isso? Fechou, então, as casas que têm atividade assistencial? Muito bem. Então, como a gente viu, né, pessoal, essa situação trouxe necessidade de a gente se reinventar, né? Mudanças. Como foi colocado aqui, outras necessidades surgiram, assim como outras entidades, o próprio poder público, têm se movimentado de forma diferente para atender mais essas necessidades. E a gente sabe que outras situações vão acontecer daqui para frente. Com certeza, ainda outras mudanças virão. Então, esse nosso bate-papo inicial aqui é para a gente tentar ver, né, como as casas estão se reinventando, como os centros espíritas precisam, como a gente precisa estar atento às mudanças, né, para que possamos atender de fato as questões. Nós temos aqui o nosso irmão Jadir, que levantou a mão, gostaria de conversar. Pode colocar, Jadir, por favor. Consegue ativar o seu microfone? Pode falar. Não, eu só quero fazer uma contribuição, mas na hora que a gente começarmos a falar sobre a questão do como é que vai ficar depois, né, da probabilidade dessa saída dessa... Isso aqui, mais na parte do Michel, daí a gente vai estar colocando aí, logo em seguida, daí levanta a mão, o Michel vai estar levantando para nós mais essas questões e podemos comentar, já vamos iniciar em seguida. Ok. Então, a gente, né, vamos passar a palavra para o Michel, vamos dar um tempo maior para o nosso amigo aí, que ele possa fazer uma análise, né, de tudo que foi colocado aqui, ele tem uma apresentação para colocar para a gente, e o que pode nos trazer de contribuição, de orientação, a partir do que as pessoas nos colocaram, e da diretriz da federação para o pós, né, principalmente o pós-pandemia que está chegando aí. Muito bem, Michel, fica à vontade. Você. Obrigado, Joaquim. Novamente, um bom dia a todos, um abraço fraternal a todos. É muito legal estar aqui nesse evento da Sexta URI, agradeço aí o convite. O objetivo nosso como trabalhadores da federação é exatamente esse, estar junto com as casas, com as URIs e juntos a gente construir essas novas diretrizes para esse momento que ninguém imaginava, ninguém tinha a menor noção de como aconteceria, e ainda estamos trabalhando, estamos andando literalmente sobre ovos, né? Nós estamos todos nos adaptando. Então, o que nós vamos conversar agora aqui, meus caros, são projeções, como o companheiro Jadir comentou, são projeções que a gente está pensando do que vai acontecer, né?
mas, assim como os profissionais da área da saúde e da gestão pública também não sabem como será esse cenário daqui para frente, é um trabalho muito dinâmico que vai ter que ser reavaliado quase que online, como a gente está fazendo agora. Então, eu rapidamente comentar aqui dos trabalhos que foram citados. O que está acontecendo na região da Sexta URI é o que está acontecendo no Brasil todo. Nós temos conversado com companheiros do Movimento Espírita do Brasil e todo mundo fazendo adaptações bem interessantes aos seus trabalhos. Eu gostaria de destacar uma ideia aqui que eu não havia ouvido ainda, que é colocar os pontos de coleta de alimentos na cidade, que é o pessoal lá do Boa Nova, de Jaraguá do Sul, uma ideia bem interessante que merece ser compartilhada. E segunda-feira, no nosso encontro da assistência, que eu vou falar lá no finalzinho, a gente vai comentar esse tipo de informação, porque são novas maneiras de nós podermos trabalhar as nossas atividades. No demais aqui, os companheiros estão fazendo da maneira correta, é isso mesmo, nós temos que conversar com os entes públicos para saber de que maneira nós podemos trabalhar. E é nesse sentido que a gente vai conversar um pouquinho agora. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, alguns slides, para que a gente vá conversando ao longo da nossa rápida apresentação aqui. Quem quiser fazer algum comentário, por favor, fique bem à vontade. Tá? A ideia é exatamente nós podermos discutir e compartilhar aqui. Deixa eu só... Opa, o que deu aqui? Vamos lá, vamos ver se eu consigo... Ok, estamos vendo perfeitamente. Agora sim, agora está melhor. Então, eu até modifiquei um pouquinho o texto, né? Convivendo para amar e servir na e após a pandemia, né? Porque nós ainda vamos ficar... Quando a gente conversou, Joaquim, há uns 30 dias atrás, a gente imaginava que a coisa ia estar mais tranquila agora, no mês de junho e julho. Na verdade, ainda nós vamos ficar algum tempo nessa pandemia. Por isso que a gente mudou só, porque nós temos esse período agora que a gente vai precisar ainda se adaptar. Então, a ideia é nós trazemos aqui algumas informações importantes para a gente trabalhar nesse momento agora e depois já pensando nas projeções futuras. Nós precisamos lembrar, meus caros, que a assistência e promoção social é uma atividade essencialmente relacional. Eu não sei se todos os companheiros aqui chegaram a ler o Federativo, que é o nosso órgão de informação, nosso jornalzinho mensal, né? Nesse mês, agora, a Marcela, que é a coordenadora desse trabalho, ela fez algumas perguntas para nós, e uma delas ela me questionou o seguinte, e isso está publicado agora nesse mês: como é que vai ficar a assistência e promoção social virtual? Aí eu respondi a ela: não vai acontecer, não existe assistência e promoção social virtual. Nós somos essencialmente relacionais, nós precisamos conversar com o usuário, com aquela pessoa que está com a necessidade na nossa frente. Não dá para fazer isso através... até poderia se fazer entrevistas online e tal, mas aí o nosso público não tem acesso, né? Como é que você vai pedir para uma pessoa em situação de rua dizer: não, entra lá no site, adiciona a tua câmera do teu celular e a gente vai conversar? Isso é impossível, né? Então, nós somos uma atividade relacional. Nós precisamos relacionar, nós precisamos estar conversando no físico, um com o outro, com o usuário, com os trabalhadores. Então, nós vamos ter que tomar medidas, sim, para poder fazer essas atividades de maneira tranquila. O senhor Allan Kardec, lá no livro A Gênese, é o último capítulo, cujo título é São Chegados os Tempos, e até nós estamos usando isso na federação agora para o próximo triênio, para esse próximo triênio de trabalho, né? São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. E é isso que está acontecendo agora, é um processo rápido, né? Que está fazendo com que nós tenhamos que mudar hábitos que a gente vinha fazendo há muito tempo de maneira muito rápida, em todos os setores. E na área da assistência social é a mesma coisa. Eu vou rapidamente aqui, meus caros, só para a gente poder lembrar de mudanças que aconteceram na área da assistência e promoção social ao longo do tempo. Nós ficamos mais ou menos cerca de 100 anos aqui no Brasil, entre 1890 até 1980, 1990, fazendo assistencialismo simples, entregando roupas, remédios, alimentos para aquelas pessoas que vinham até as casas espíritas. A Federação Espírita Brasileira mantém até hoje, lá na sede do Rio de Janeiro, na sede histórica, lá o Departamento de Assistência, trabalhando exatamente como fazia há 100 anos atrás. Lá pela década de 80 e 90, com o advento de novas políticas, nova legislação nacional, nós começamos a trabalhar a assistência social, ou seja, além de entregar o alimento, a roupa, mas também começar a dar alguma orientação para aquele nosso usuário que vinha até a casa.
isso transformou-se lá pelos anos 90, 2000, no que ficou conhecido até agora como assistência e promoção social, que é que a gente está trabalhando bastante. Nós damos o alimento, damos a roupa, damos o remédio, auxiliamos no pagamento de alguma situação, mas também orientamos ao usuário para que ele vá buscar as suas possibilidades, os seus direitos. A rede pública hoje oferece uma série de benefícios ao usuário que tem alguma necessidade, e o nosso trabalho hoje está de promovê-lo, de fazer com que aquele usuário possa sair da situação através do seu esforço, através da nossa orientação. Isso está caminhando por um trabalho que a gente vem falando já há algum tempo, que o nosso trabalho de assistência e promoção social, ele vai começar a modificar o trabalho de orientação social. Nós vamos começar muito mais do que entregar alimentos, roupas e alguma situação material, mas sim orientar aquele usuário que vem até a casa, né? Esse momento de pandemia acelerou isso bastante, porque hoje, pelo relato que vocês fizeram aqui, da 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas que falaram, praticamente 3, 4 casas estão com seus trabalhos suspensos, né? Mas podem trabalhar, sim, na orientação social. Os usuários, hoje, eles, além das necessidades materiais, eles também têm as necessidades de saúde. E daí é importante a gente conhecer a rede socioassistencial para poder orientar. Porque a assistência social espírita, meus caros, não é só para aquele pobre que não tem comida, que não tem abrigo, que não tem roupa, mas é também para aquele que tem alguma necessidade, seja ela qual for. Então, nós estamos modificando, estamos acelerando esse processo de modificação, de transição do nosso trabalho de assistencial para também de orientação social. Então, nós vamos ter modificações importantes que a gente vai precisar trabalhar. É cada vez mais necessário, e esse momento está fazendo isso deixar assim, muito, muito presente, muito flagrante isso, o trabalho em rede. Não dá mais para nós pensarmos em trabalhar só a nossa casa, só o nosso quintal, só o nosso usuário, só aquela pessoa que vem à nossa casa, que já vem há anos lá e que tornou-se assim, um freguês habitual da casa, vamos assim dizer. Hoje nós temos, e essa pandemia tem feito isso, nós extrapolarmos os muros, as paredes da casa espírita para buscar orientação, informação na rede socioassistencial. Essa figurinha que vocês estão vendo aqui, pessoal, do trabalho em rede, vocês estão vendo que um círculo ele se sobrepõe ao outro, e é assim que a gente vai precisar começar a trabalhar. Não é mais assim, eu entrego o usuário daqui para frente é com você, com a outra instituição. Não, nós vamos ter que trabalhar integrado. Aqui vai ser mais ou menos como lá na parábola do samaritano, que quando o samaritano leva o caído do caminho lá, até a estalagem diz, olha, cuida dele e eu vou voltar aqui em alguns dias para ver como ele está. É mais ou menos assim que nós vamos ter que trabalhar. Nós vamos ter que estar fazendo um trabalho de integração muito grande para que o usuário tenha esse atendimento de forma integrada. Qual vai ser o nosso papel nessa rede toda aqui? Orientar. Muita orientação. Todo mundo, né? As autoridades de saúde, de gestão pública, as entidades, todos ainda nós estamos com muitas dúvidas. Essa situação é muito nova, pegou todo mundo de, como se diz popularmente, de calça curta, né? E nós estamos ainda nos adaptando. Então, ninguém tem uma verdade absoluta sobre essa situação toda. Então, é importante a interação, a interlocução, a integração com as demais entidades para que a gente possa cada vez oferecer um trabalho melhor. Isso só vai acontecer se nós estivermos integrados, assim, integrados como a gente está vendo aqui, né? Um conversando com o outro, um dando as mãos para o outro, participando de maneira assim, muito integrada. Senão, nós vamos dificultar bastante o nosso trabalho. Quais são as diretrizes que nós vamos ter para esse período atual e para frente? Isso aqui são, obviamente, projeções que a gente está fazendo, né? Mas que vão ser reavaliadas o tempo todo. Então, algumas diretrizes, né? Nós vamos fazer aqui muito rapidamente, muito brevemente, mas para os irmãos e irmãs terem uma boa ideia. Então, primeiro, a primeira diretriz geral é o seguinte, não tem receita pronta. Não adianta nós dizermos assim, a federação está dizendo para vocês fazerem assim, assado, porque amanhã, hoje, no final da tarde, pode mudar uma legislação, vir um decreto novo do governo municipal, e aí tudo que a gente comentou foi por água abaixo. Então, não existe receita pronta. Nós temos, sim, que estar sempre atentos
e participando da rede socioassistencial. No nosso caso, nossas referências, meus caros, são as secretarias municipais de assistência social. A gente precisa estar conversando com o CRAS, com o CREAS, Centropop, com a Secretaria Municipal de Assistência, Secretaria de Saúde. Nós temos que estar conversando o tempo todo, assim, isso tem que ser online, temos que estar o tempo todo conversando para saber quais são as diretrizes que estão vindo dos poderes públicos, para que a gente possa adaptar os nossos trabalhos. E, obviamente, dentro da nossa rede, a nossa rede de assistência social espírita, RAS, a gente precisa conversar e, principalmente, compartilhar informações, como vocês fizeram agora, muito bem agora, nessa primeira parte do nosso trabalho aqui. Então, interlocução, conversar uns com os outros é importantíssimo. Seguir rigorosamente as orientações das autoridades de segurança sanitária. Não se discute. Tem que usar máscara? Tem que usar. Tem que usar álcool gel, álcool líquido, o outro sanitizante, tem que se usar e não se discute, né? Nesse momento, nós não vamos criar novas situações, nós vamos seguir rigorosamente aquilo que está sendo estabelecido pelas autoridades de segurança sanitária. Uso de EPIs, luvas, máscaras, aventais quando necessário, enfim, tudo que, se for necessário, tem que ser usado e não precisa nem se discutir, né? E, deixa eu ver aqui, o distanciamento social, né? O distanciamento social e evitar aglomerações. Algumas informações que vocês deram aqui, o Centro Espírita Paz do Senhor, por exemplo, falou de restrição no número de famílias, é isso mesmo, nós temos que nos adequar, fazer agendamento de horários, tentar evitar que nós tenhamos aglomerações, principalmente nesse momento que ainda está bastante crítico, né? E temos que reavaliar constantemente, né? Temos que estar atento às diretrizes que estão sendo emanadas aí do poder público para a gente poder segui-las e fazer de modo mais seguro possível. Agora aqui, pessoal, eu vou passar aqui algumas orientações que nós, os presidentes de URI devem estar recebendo hoje à tarde, ou até o final da tarde ou amanhã cedo, um documento de orientação ao retorno às atividades presenciais, que a Federação Espírita Catarinense elaborou, em conjunto aí com vários setores, e na área da assistência nós também propusemos, né, fizemos algumas projeções aqui. Mais importante de tudo é a nossa capacitação, é nosso entendimento da situação. Então, a gente precisa estar atento à legislação vigente, né? Esses decretos todos que estão sendo apresentados o tempo todo, nós precisamos estar atentos a isso, né? E, obviamente, as orientações dos órgãos de segurança sanitária, que é Secretaria de Saúde, Defesa Civil e enfim, os órgãos locais de cada município, né? Algumas sugestões para os trabalhos mais comuns dentro das nossas casas. O atendimento à família, gestantes, que são mais ou menos 70% das casas que trabalham com assistência social, tem esse tipo de atendimento aqui no nosso estado. Então, procurar fazer entregas em horários diferenciados, entregas em domicílio, né, quando possível, procurar agendar horários para que nós não tenhamos aglomeração de pessoas. Eu vou usar o exemplo da casa que eu sou filiado aqui em Blumenau. Então, eu trabalho sábado de manhã, com cerca de 90 famílias, mais ou menos. Então, não dá para fazer isso tudo num sábado de manhã, vai ter que se programar horários, né? Vai ter que se agendar um número restrito de pessoas por família, para que não tenha aglomeração e não tenha a possibilidade de facilitar o contágio, né? Da mesma forma, casas que têm uma oficina de capacitação, de convivência ou de orientação a gestantes, aí nós precisamos estar atentos às orientações da Secretaria de Educação local, né, quanto ao uso dos espaços, distanciamento, redução de capacidades, né? A área de educação, ela, segundo as informações, deve retornar em agosto, né? Então a gente precisa estar atento. Qual é a distância que tem que ter entre uma cadeira e outra, entre uma mesa e outra? Isso precisa estar de acordo com essas orientações. Para algumas casas que têm atendimento à população em situação de rua, né? Priorizar a higiene pessoal dos usuários, né? E dos trabalhadores, obviamente, né? Orientações para esse tipo de trabalho é fundamental para o pessoal que vive em situação de rua, e evitar atendimentos coletivos. Nós temos algumas casas que têm serviço de banho, de barbearia, então evitar aglomeros também, aglomerações, né? Tentar, de uma maneira, fazer intervalos maiores para que não tenha essa possibilidade de contaminação dos usuários e dos trabalhadores.
visitas a instituições de longa permanência para idosos, hospitais, centros terapêuticos, unidades prisionais, que também é uma atividade bastante comum dentro da nossa área de assistência social. Aí tem que se fazer uma interlocução com as entidades gestoras, né? Ver qual é a possibilidade de se continuar as visitas, ver qual é o número de pessoas que são permitidas a participar dessas visitas. Então, aqui a interlocução tem que obrigatoriamente acontecer, né? E, obviamente, para todas essas atividades, usar os equipamentos de proteção, usar sanitizantes, para tentar frear um pouco essa contaminação, né? Então, são algumas diretrizes, muito rapidamente colocando aqui, eu já estou vendo que estou chegando quase lá no meu tempo, né? Lembrar que o nosso trabalho, meus caros, o grande trabalho da doutrina espírita é esclarecimento. Esclarecimento, né? Trazer, como diz o espírito de verdade, né? Trazer a verdade e dissipar as trevas. Esse é o grande trabalho da doutrina espírita. No nosso caso da assistência e promoção social, esse esclarecimento nós podemos traduzir como orientação social. Esse é o trabalho que nós, enquanto trabalhadores da área da assistência, o maior trabalho que nós podemos fazer, além de mitigar a fome, o frio, é esclarecer. Orientação social é o trabalho primordial. Então, nós precisamos nos capacitar, entender a legislação, conhecer para poder orientar bem o usuário. Informações como acesso a benefícios que estão sendo trazidos aí pelos governos federal, estadual e municipais é importante, porque muitos dos nossos usuários têm a direito de acesso a alguns benefícios, aí esses bolsas, auxílios emergenciais, e muitas vezes não sabem como fazer isso, então é um trabalho muito importante que a gente pode fazer também. E para ir finalizando aqui, meus queridos, tem um filósofo alemão contemporâneo, talvez vocês conhecem, um cidadão chamado Wilmar Manski, conhecem? O Wilmar Manski, ontem à noite, na nossa reunião da fé, que disse, olha, Michel, distanciamento social não é abandono social. Eu falei, vou pegar a tua frase aí, ó. Ele é conhecido como Barba. O Barba? É esse mesmo. Ó, distanciamento social não é abandono social, pessoal. Nós não precisamos parar tudo, nós precisamos, sim, nos adequar, né? Claro, nesse momento de dúvida, óbvio que a gente tem que dar uma desacelerada, adaptar as nossas condições, mas vamos lembrar que o grande trabalho que o Cristo pede que nós façamos qualquer espalhar o amor nessa terra, né? Na área da assistência social, nosso trabalho é de amorosidade, é de acolhimento, é de entender o outro, de conversar com o usuário. Nós somos diferentes da assistência social pública, porque o nosso negócio não é bater metas, nós não temos metas para atingir, nós temos, sim, corações para ajudar, lágrimas para enxugar e sorrisos para fazer aparecerem nos rostos, né? Então, vamos lembrar sempre disso, né? Com segurança, com orientação e com bastante tranquilidade vamos fazer nosso trabalho. Pessoal, isso foi um resumão do resumão, tá? Porque eu convido a todos vocês, na segunda-feira, a partir das 19h30, nós vamos ter a nossa primeira reunião virtual da Vice-Presidência de Assistência Social, através da plataforma Zoom. Depois o Joaquim e o Vicente podem passar para vocês o link, tem a informação ali também, tá? Todos estão convidados a participar, e ali a gente vai ter mais tempo para debater e conversar sobre todas essas medidas, enfim, essas propostas, e compartilhar as boas ideias, como a gente viu aqui nessa manhã agora. Então, ok, meus caros, muito obrigado pela atenção de todos, tentando manter dentro do tempo, foi de maneira bem breve, bem rápida que a gente repassou aqui, vocês me desculpem pela aceleração, mas o tempo é o nosso limitador, e eu fico à disposição. Legal. Aí, e já agradeço aí pela oportunidade de estar com vocês aí. Temos aí em torno de 2 ou 3 minutos, que alguém quiser aí comentar, né? O Jadir, no início, ele colocou, se quiser dar alguma palavra, Jadir. Lembrando que o Jadir é assistente social, né? Jadir? Trabalha na área assistencial. Opa. Não trabalha mais? Não está mais. Olha só, Joaquim. Oi. Eu já trabalhei na assistência social. Trabalhou já? Ah, legal. Na secretaria, então eu tenho bastante conhecimento dessas coisas. Eu acho que o Michel fez umas exposições bem interessantes, né? Que realmente tem a ver com essa política de assistência social, então a gente tem que cuidar com o assistencialismo, né?
que é uma das tarefas aí que o poder público vem por muito tempo se batendo. Mas o que eu gostaria de destacar aqui, agora eu estou na Secretaria de Saúde, então agora eu passei para outra secretaria. Legal. Mas essa ideia do Michel apontar que é preciso conversar com esses órgãos, né, é muito importante. Embora a gente saiba que esses órgãos às vezes demoram, são muito burocratas, às vezes é o fluxo, né? Um passa para o outro e não resolve nada, e os nossos usuários, né, são pessoas que precisam da assistência, da ajuda. Mas o que eu gostaria de destacar e colocar aqui para a gente pensar é justamente a questão, né, depois dessa suposta pandemia, se é assim que a gente pode falar, é a questão dos trabalhos nas casas espíritas, né, com os frequentadores, né? A ideia inicial é o vínculo, né? É um fortalecimento de vínculo. Então, cada vez que numa casa espírita ou numa casa que não seja espírita, existe um grupo de pessoas, como o que nós temos lá no CEPS, né? A Dúnia me confirma, de crianças que são orientadas na escola, de mulheres que fazem lá costuras. Então, isso é um fortalecimento de vínculo, para que essas pessoas possam, no convívio com outras, aprender, então, né, a valorizar a vida, a valorizar o que tem, enfim. Nesse sentido, talvez esse fortalecimento de vínculo não vai ser mais possível, né? Depois dessa pandemia, não se sabe quando, se daqui a 1 mês, 2 meses, ou daqui a 1 ano, 2 anos. Então, talvez o que as casas espíritas vão precisar fazer é repensar isso, né? Olha, fortalecimento de vínculo não vai mais ser possível, né? Reunir 15, 20 pessoas dentro do centro espírita para fazer uma atividade, por exemplo, de artesanato. Mas como é que dá para fazer isso ali que o Michel apontou, né? Receber essa pessoa na casa espírita, orientá-la, auxiliá-la tete a tete, né, para que ela realmente não fique abandonada, porque não dá realmente para pedir para uma pessoa em situação de rua entrar no aplicativo, baixar, né, um aplicativo para poder conversar conosco. Não dá para colocar aí uma senhora aí que esteja em condições econômicas difíceis, de que ela vá lá, né, baixar no computador da casa dela, não tem como. Então, eu só gostaria de problematizar isso, acho que é uma boa discussão, né? Assim, fortalecimento de vínculos é possível nas casas espíritas depois que passarmos teoricamente, esse quadro, né? Esse é um ponto, tá? Era isso, encerro a minha fala. Muito bem, Jadir, gostamos de agradecer, estamos no nosso tempo. Mais alguém gostaria de colocar algum ponto rapidamente? Dúnia? Pode atender que eu já vou... 30 segundos para você. Lá. Posso falar? Pode falar. Seguinte, o que a gente também tem muita dúvida lá, porque nós temos várias pessoas que vêm fazer atividades manuais dentro disso que o Jadir falou, costura, crochê, né, tricô, as crianças vêm para reforço escolar, nós temos um grupo considerável. Esse grupo está afastado, porém recebendo. Telefonamos, vemos como estão os casos de alimentação e até alguma roupa, alguma coisa, então a gente está em contato com essas famílias, né, por telefone, ou elas vêm até lá para retirar o alimento, ou a gente leva, uma coisa muito rápida. O nosso retorno é uma incógnita. Acreditamos que até setembro ainda não vamos ter esse retorno, mas após nós vamos ter que adequar o nosso ambiente para continuarmos tendo esse relacionamento e esse vínculo, porém respeitando todas as normas de higiene, sim, né? Sim, e o novo normal que virá. Então, realmente, é uma projeção que, por enquanto, não dá ainda muito para desenhar, entendeu? Mas estamos pensando muito. De fato, né, Dúnia, e a gente finalizando para todos aí, né? Infelizmente, o nosso tempo está restrito, 55 a live vai encerrar. O que o Jadir colocou faz sentido, a gente precisa refletir, e nós reforçamos, né, na segunda-feira, nesse encontro que vai ter, estadual, a oportunidade de a gente trazer esse ponto novamente, conversar mais abertamente, com mais tempo, inclusive com o Michel, com outras pessoas de outras regiões do estado, para a gente reforçar. E como foi colocado aqui, o normal anterior não vai ser mais possível.
A gente vai ter um novo normal. Então, precisamos, dentro do possível, planejar o que a gente realmente pretende fazer, cada casa de acordo com a sua real necessidade, né, para que possamos, de fato, retornar de forma segura, né, às atividades assistenciais. Muito ok? Gostaria de colocar rapidamente uma apresentação, compartilhar com os amigos aqui, para a gente encerrar, né? Aqui a nossa... Nós temos aqui, só para... Não vamos comentar, a gente pegou da internet os endereços, os telefones dos CRAS de Joinville, que estão atendendo de forma apenas por telefone, né? Temos aqui, né, um cartaz que mostra os atendimentos do auxílio alimentação, na Joinville aqui também, entrega de marmitas, né, nas cozinhas de Joinville. Os CRAS de Jaraguá do Sul, que a gente pegou pela internet também, e de outras cidades, é possível, né, entrar em contato via internet e verificar como está acontecendo, como os atendimentos nesse momento. Pegamos apenas Joinville e Jaraguá, mas temos outros. Reforçar que o CEPS, como foi colocado, continua o atendimento todas as terças-feiras de doações de mantimentos levados no portão lá. A SED também tem um atendimento, continua o atendimento na Rua Paraná, recebendo doações. A casa está aberta todas as segundas e quartas-feiras de plantão. E convidar especialmente, porque assistência social espírita não é só, como diz espírita, né? Que as pessoas participem das lives no Facebook. Vários centros espíritas estão fazendo atividades, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, sexta. Todo dia tem atividade de palestra pública, que é o conforto espiritual que nós precisamos. Participem e divulguem. Também um importante esse canal de atendimento fraterno, o CAF, onde as pessoas que têm necessidade de uma conversa fraterna podem participar desse encontro. E finalizando, no encontro de EDAPS, o estudo que a gente faz, o próximo vai ser no dia 5 de setembro, muito provavelmente virtual. A gente vai estar divulgando o cartaz, né, e que possam compartilhar e participar conosco desse encontro virtual da assistência social. E assim a gente gostaria de encerrar, foi, né, bastante rápido, mas o tempo que a gente tem, sabemos que temos muito para conversar, muita coisa para dialogar, mas infelizmente o nosso tempo é limitado. Queremos, então, agradecer de coração a todos, ao Michel especialmente, da FEC, que veio conversar conosco, a equipe que nos ajudou nessa tarefa. A UDAP tem uma equipe que planejou conosco, o Vicente da SEG, a Dúnia do Centro Espírita Paz do Senhor e a Lieixa do Centro Espírita Jesus de Nazaré de Barra Velha, que esteve conosco planejando essa nossa atividade. Um agradecimento a todos. Então, convidamos para encerrar a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus e a todos os irmãos que compartilharam conosco esse espírito espiritual, que nos ajudou a manter essa atividade de forma em ordem, tranquila, em paz, que todos podemos ouvir, compartilhar de alguma forma a nossa atividade assistencial. Que Jesus ampare a todos nós, que possamos, irmão, de coração aberto, continuar pensando no irmão que vem em busca da casa espírita como um irmão nosso que precisa da nosso auxílio. E nós temos a condição de auxiliar. Muito obrigado, Senhor, e a todos os irmãos. Que assim seja. Muito obrigado. Estamos dando por encerrada a nossa atividade.